Em nome de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro António Costa, damos início à cerimónia de tomada de posse do Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero como Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Por despacho de Suas Excelências, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro da Administração Interna, é nomeado para o cargo de Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana o Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero. Vai conferir posse Sua Excelência o Ministro da Administração Interna. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Vai usar da palavra o Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Administração Interna, Excelências, porque a Guarda está de luto, permita-me que a minha primeira palavra seja de consternação e de dor. De consternação e de dor em memória de dois dos nossos, de Cabo Vani Martins e do Guarda Carlos Pereira, que faleceram vítimas de aparatoso acidente ocorrido a semana passada e nos deixaram prematuramente. Manifesto, por isso, o meu apreço às famílias de todos os militares, pelo papel determinante que desempenham diariamente no apoio e na compreensão de quem jurou, como português e como militar, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República, mesmo com o sacrifício da própria vida. Esta entrega incondicional ao serviço da pátria representa o temperamento da Guarda e dos seus militares que, com bravura e lealdade, expressam a dádiva suprema do sacrifício da própria vida em razão da missão. São a manifestação da essência do herói. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Ministro da Administração Interna, Excelências, constitui para mim um singular privilégio assumir o cargo de Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana. Ciente do momento em que tomo posse, abraço este desafio com o mais elevado sentido do dever em prol da causa pública, no seguimento de um percurso com 40 anos, cuja motivação única tem sido servir. Servir a pátria e os concidadãos, a instituição e os que nela servem, alicerçado num conjunto de valores e de princípios que, de forma consciente e voluntária, interiorizei com a condição de militar. Queiram Vossas Excelências e os portugueses estar certos de que forma responsável, atenta e com genuíno sentido de missão, tudo farei para merecer a confiança em mim depositada, consciente das elevadas expectativas que são diariamente depositadas na Guarda Nacional Republicana em prol da segurança e bem-estar de Portugal e de todos os cidadãos. Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Excelentíssima Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, Excelentíssima Senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Excelentíssimo Senhor General-Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Excelentíssima Senhora Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Excelentíssimo Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Excelentíssimo Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna, Excelentíssima Senhora Inspetora-Geral da Administração Interna, Excelentíssimo Senhor Tenente-General Luís Francisco Botelho Miguel, meu distinto antecessor.
Excelentíssimo Sr. Tenente-General Comandante do Instituto Universitário Militar, em representação do Sr. Almirante, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, meus generais, militares da Guarda Nacional Republicana, minhas senhoras e meus senhores. Na qualidade de testemunhas do compromisso que agora assumo, queiram Vossas Excelências aceitar a manifestação da minha solidariedade institucional, orientada por um transparente e franco sentido de colaboração e cooperação. Permitam-me um cumprimento especial ao meu antecessor, Tenente-General Luís Francisco Botelho Miguel, pela visão de futuro, pela dinâmica empreendida, pelo ímpar comprometimento profissional e pessoal, com uma ação de comando de exigência e rigor com o humanismo. Deixam uma marca e um legado indelével com a Guarda Nacional Republicana num patamar de reconhecimento público nacional único nesta instituição secular. Desejo-lhe toda a felicidade nesta nova fase da sua vida. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Administração Interna, a Guarda é uma força de segurança única, grande em dimensão, enorme na herança histórica, na responsabilidade social e humana e com um largo espectro de atuação. Comandar uma força de segurança com estas características é aceitar essa responsabilidade. Uma responsabilidade que se constitui no privilégio de poder contribuir para os superiores desígnios da liberdade e da segurança de Portugal e dos portugueses. Como 37º Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, expresso a minha admiração e profundo respeito pelo trabalho desenvolvido pelos meus antecessores, pela inteligência e superior entrega que nos conduziram ao nível onde hoje nos encontramos. A Guarda de hoje é uma força de segurança moderna, próxima, de confiança dos cidadãos e de reconhecida por cumprir sempre as suas missões, independentemente das adversidades. A Guarda de hoje é uma força incontornável no quadro da dimensão interna e externa da segurança, distintivamente reconhecida pelo seu lema, pela lei e pela grei. Ciente da responsabilidade enquanto Comandante-Geral de mais de 23 mil mulheres e homens que levam a presença do Estado a uma malha expressiva do território nacional e que asseguram o livre exercício dos direitos, liberdades e garantias dos nossos concidadãos, deixo uma mensagem de reconhecimento pelo trabalho que todos desenvolvem diariamente. A realidade dos nossos dias exige, porém, a permanente capacidade de nos questionarmos sobre as necessidades e as expectativas da comunidade. O produto operacional da Guarda tem de ser flexível e com capacidade de se adaptar à mudança. O ajustamento tem de ser sereno, mas atento. O centro de gravidade serão sempre as pessoas e a sociedade, alicerçado num quadro constitucional democrático de valores humanistas e universais que importa acautelar. O contexto de especial adversidade em que temos vivido é revelador da natureza dos desafios que enfrentamos, que introduzem mudanças abruptas e exigem respostas oportunas, responsáveis e equilibradas. Importa, por isso, desenvolver a capacidade de antecipar problemas, adaptar formas de organização e modelos de funcionamento, ajustar procedimentos de emprego operacional, estruturas de apoio e órgãos de comando e direção. Na prática, criar condições para apoiar quem mais precisa de nós. É esta a resposta que os cidadãos esperam da Guarda. E este continua a ser o nosso compromisso. Tudo fazer para estar à altura das necessidades, onde e quando for preciso. A resposta oportuna aos atuais desafios à segurança exige uma integração de esforços no modelo de atuação genuinamente colaborativo. O Planeamento Estratégico da Guarda 2025 procura dar resposta aos desafios que nos são colocados. Estabelece, por isso, 5 grandes orientações estratégicas. Reforçar a proximidade e visibilidade, com foco no cidadão e na sociedade. Racionalizar e otimizar recursos, de forma a gerir para alcançar resultados com os recursos disponíveis. Modernizar e desmaterializar, para eliminar redundâncias, desperdícios, ganhando tempo e recursos. Cooperar, colaborar e coordenar, como pedra angular dos sistemas de segurança nacional. Tudo isto no sentido de potenciar a dimensão institucional da Guarda no quadro da segurança interna. Para tal, identifico 3 dimensões-chave: a dimensão organizacional, a dimensão tecnológica e a dimensão humana e social. Na dimensão organizacional, identifico como desafio a revisão da Lei Orgânica da Guarda e os respectivos diplomas complementares. Estamos atentos às dinâmicas sociais, aos fluxos de pessoas e às atividades criminais que importa tenham também resposta na adequação do dispositivo. Na dimensão tecnológica, importará reforçar a aposta na inovação através de instrumentos de apoio à atividade operacional e administrativa que simplifiquem procedimentos, rentabilizem os recursos humanos e reduzam custos. Na dimensão humana e social,
importará continuar a apostar nos programas especiais de prevenção e policiamento, implementando iniciativas dirigidas ao aprofundamento da relação de proximidade e de confiança com as populações. A dimensão humana passará também pelo desígnio de desenvolvimento e consolidação da aposta no modelo de formação por competências, bem como na resolução de alguns constrangimentos, designadamente ao nível dos processos de recrutamento, de avaliação de desempenho das progressões na carreira e nos desequilíbrios do sistema retributivo. Estou convicto que a intervenção nestas três dimensões, organizacional, tecnológica, humana e social, terá impacto relevante no produto operacional da Guarda, promovendo uma força que ambicionamos cada vez mais humana, próxima e de confiança. Desta forma, estaremos também a contribuir para os desígnios nacionais da coesão territorial, da construção de um espaço social mais inclusivo e aberto em razão das pessoas e para as pessoas, e para um Estado com mais qualidade, promovendo competências digitais e melhorando a interação com os cidadãos. Acredito, por isso, que as mulheres e os homens que servem na Guarda Nacional Republicana são o seu recurso mais importante. Elejo, por esta razão, como objetivo prioritário a valorização humana e profissional, desenvolvendo um ambiente de confiança, atento aos anseios e preocupações de todos e cada vez mais preparados para o crescente escrutínio público. Neste particular, e no que respeita à estrutura superior do Comando da Guarda, permitam-me uma referência ao novo paradigma que se aproxima e que teve início em 1991. Brevemente, num processo de transição sereno e natural, ocorrerá a chegada a oficial-general dos oficiais da Guarda Nacional Republicana que iniciaram a sua formação na Academia Militar há 29 anos. Ao longo dos últimos 109 anos, oficiais do Exército têm tido o privilégio de comandar a Guarda Nacional Republicana. É com naturalidade, responsabilidade e elevado sentido do dever que será passado o testemunho àqueles que, por direito próprio, nos sucederão. Será para mim um privilégio dar início a este processo. Processo que desejo promova uma Guarda mais forte, mais coesa e igualmente ciente da sua responsabilidade para a sociedade. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Administração Interna, minhas senhoras e meus senhores, é meu desígnio, enquanto Comandante-Geral da Guarda, servir Portugal e os seus cidadãos, colaborar e cooperar com os diferentes atores do sistema de segurança interna e, bem assim, contribuir para a manutenção de Portugal como destino seguro e de confiança, criando condições para o desenvolvimento social e económico sustentado na paz social, na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, em nome da segurança de todos e para cada um de nós. Agradeço, sensibilizado, a presença de Vossas Excelências neste momento que é para mim, a nível pessoal e profissional, único. Reitero o orgulho e o privilégio de ter sido nomeado comandante de todos os militares e civis da Guarda Nacional Republicana. Termino referindo que a Guarda é tradição e é futuro. Deixo uma mensagem de confiança, sustentada na percepção da sociedade em que vivemos e dos desafios que enfrentamos, mas seguro que juntos teremos a capacidade, a determinação e a coragem para enfrentar cada momento as respostas mais necessárias. Muito obrigado. Vai usar da palavra Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Senhor Primeiro-Ministro, caros colegas de Governo aqui presentes, Senhor Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, demais dirigentes de forças e serviços de segurança e demais estruturas do Ministério da Administração Interna, Senhor Chefe de Estado-Maior do Exército, Senhor General, em representação do Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, generais, sargentos, guardas, aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores. A Guarda Nacional Republicana é uma instituição com 109 anos, que se afirma como uma força única na sua dimensão de presença territorial, de proximidade, de relação de confiança, criando segurança
aos portugueses. A Guarda Nacional Republicana é filha da República, afirmou-se na relação com os portugueses em torno do seu lema pela lei e pela grei. A Guarda serve Portugal nas suas diversas dimensões, no limite de sacrifício da própria vida. E nesta semana dramática estamos todos com a cabo Vânia Martins, com o guarda Carlos Pereira. Eles estão connosco, são o símbolo desta dedicação até ao limite que marca esta instituição. O país viveu nos últimos meses e, de algum modo, ainda está a passar por isso, tempos de exceção no quadro do Estado Democrático. E, nestes tempos de estado de emergência, pela primeira vez no atual quadro constitucional, de acompanhamento, de manutenção do país em situação de calamidade, de contingência ou de alerta nas várias áreas do território nacional, permitiu às forças e serviços de segurança, mas designadamente à Guarda Nacional Republicana, um teste decisivo à relação entre aquilo que são valores e princípios com os quais nos comprometemos nos juramentos de exercício de funções públicas e o teste decisivo que esses princípios sofreram durante este período excepcional. A Guarda Nacional Republicana, durante este período, foi um garante que a emergência foi aplicada de modo proporcional, adequado, em função do desafio com que o país se confronta. Durante este período, a restrição de direitos fundamentais nunca significou exercício abusivo da autoridade. Pelo contrário, a autoridade democrática do Estado saiu reforçada pela dimensão de proximidade em que a Guarda Nacional Republicana, com os seus mais de 500 locais de relação direta com os portugueses, com os mais de 23 mil homens e mulheres que na Guarda servem Portugal, aplicaram a lei, garantiram um contributo decisivo para a salvaguarda da saúde pública e fizeram-no numa dimensão fundamentalmente de ação pedagógica, de ação responsabilizadora dos cidadãos, em articulação com todas as outras entidades, quer da área da saúde pública, quer da área das forças e serviços de segurança, quer com o apoio das Forças Armadas enquanto agentes de proteção civil, quer com todas as instituições públicas que foram parceiras neste tempo tão especial. Por isso, a Guarda Nacional Republicana, que nunca esteve confinada, que nunca esteve em teletrabalho, que esteve sempre na rua, na primeira linha, ao lado dos portugueses, afirmou neste período aquela que é uma relação de confiança que leva a que os portugueses coloquem as suas forças de segurança entre as instituições em que mais confiam, sobretudo em tempos difíceis. Devo, por isso, neste momento em que o Sr. General Rui Clero assume a responsabilidade de comandar esta instituição centenária, é devida uma palavra muito especial ao Sr. General Botelho Miguel. O Sr. General Botelho Miguel corresponde a uma marca e um exemplo de dedicação à Guarda. Foi o único oficial-general que, ao longo de mais de 10 anos, todo o seu período de oficial-general, exerceu sempre as suas funções na Guarda Nacional Republicana. E Portugal é devedor do reconhecimento por todo esse período, mas permitam-me, sobretudo, por estes 2 anos em que, em tempos muito difíceis, assumiu as funções de Comandante-Geral. Comandante-Geral de uma Guarda que, com o peso da história e a dimensão de uma instituição com esta dimensão, teve sempre a flexibilidade de responder de imediato a novos desafios
e exigências. Foi assim no combate aos incêndios rurais, foi assim na resposta à crise energética que Portugal por 2 vezes enfrentou em 2019, foi assim com outras estruturas do MAI, quando em pouco mais de 8 horas foi necessário repor fronteiras, fazendo em 8 horas aquilo que não se fazia há 35 anos. É esta Guarda que passa a ter, com o Sr. General Rui Telero, a liderança e o comando adequados a estes tempos. Os seus 40 anos de dedicação ao serviço público, a sua capacidade estratégica de planeamento e operacional, demonstradas ao longo de 40 anos de serviço ao país, mas que pude testemunhar nestes quase 3 anos em que acompanho de perto a sua ação na Guarda, dão-me a plena confiança para estes tempos muito especiais que vão acompanhar o seu mandato. Este é o tempo marcado pela dimensão histórica de, ao fim de 109 anos, a Guarda Nacional Republicana, com os 3 coronéis, neste momento a concluir o curso de promoção oficial general, e com aqueles que estão já designados para a frequência do próximo curso, a Guarda Nacional Republicana, pela primeira vez, poder contar com oficiais generais formados desde a Academia Militar para exercício de funções na Guarda. É uma Guarda Nacional Republicana adequada aos novos tempos, que lançou uma comissão para a igualdade de género e para o combate às discriminações, e que também neste mandato terá condições, pela primeira vez, de ter uma mulher a comandar um comando territorial da Guarda Nacional Republicana. É uma Guarda Nacional Republicana, pela primeira vez, vai contar com um plano plurianual de admissões, que constava do programa de governo e que foi já consagrado neste primeiro Orçamento de Estado e que permitirá planear a 4 anos as admissões nos vários níveis de exercício de funções da Guarda Nacional Republicana. São estas dimensões várias, estes desafios complexos, que contribuem para que a Guarda esteja na primeira linha da consolidação da imagem de Portugal como um dos países mais seguros e pacíficos do mundo. Essa imagem de segurança é essencial, antes de mais, para a qualidade de vida dos portugueses, mas é um ativo do país, é um ativo para a captação de investimento, é um ativo para a atração de turistas, é um ativo que está na primeira linha daquilo que é a afirmação de um domínio em que nos honramos de estar colocados em primeiro lugar na União Europeia, em segundo lugar a nível europeu e em terceiro a nível mundial. Este desafio exige uma Guarda ativa em todas as suas componentes. Uma Guarda que tem uma relação de confiança com as crianças a quem acompanha em programas como o Escola Segura e que é a voz amiga dos idosos isolados nas zonas desertificadas do país. Uma Guarda que é ativa na investigação criminal. Uma Guarda que viu reforçada a sua intervenção na vigilância ambiental e florestal, com o renascimento da Guarda Florestal, que este ano contou com 144 novos efetivos de uma unidade que estava há mais de uma década em processo de quase extinção. Com o reforço da sua intervenção na fiscalização florestal, com a aprovação próxima do documento orientador em matéria de vigilância que cabe à Guarda Nacional Republicana coordenar. Com a concretização num compromisso com o território, nesta que é a instituição de segurança com uma presença territorial mais capilar. Este compromisso com o território traduzir-se-á no maior investimento da Guarda, a novo centro de formação colocado em Porto Alegre, concentrando aí toda a formação, tal como na consolidação da concentração na Guarda, da cidade da Guarda, do comando da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro.
mas importa reforçar outros desafios, como o aprofundamento da dimensão de vigilância costeira, não só com a maximização da coordenação com Espanha da vigilância na frente continental, mas com a conclusão dos trabalhos já em desenvolvimento na região autónoma da Madeira e que serão consolidados também na região autónoma dos Açores. Sem esquecer domínios como o da segurança rodoviária, de um país que se indigna com uma centena de homicídios, um dos indicadores mais baixos a nível mundial por habitante, parece tolerar 5 centenas de mortos na estrada todos os anos. Não o toleramos e a homenagem às 2 vítimas desta semana exige de nós sermos mais firmes também nesse domínio. É para este desafio, Sr. General Rui Clero, que sabemos que é o homem certo neste momento particularmente exigente, que não estará sozinho. Terá 23 mil mulheres e homens que serão a sua guarda, mas terá também, posso dizê-lo, porque sei que me permite, todo o apoio do Sr. Primeiro-Ministro, que desde sempre e do tempo em que foi nesta Casa Ministro da Administração Interna, consolidou uma relação de admiração e respeito e proximidade com o papel da Guarda Nacional Republicana. Estou certo também que não deixarei de dar todo o apoio, como sempre tenho feito, à ação da Guarda Nacional Republicana. É para este tempo assente no orgulho desta tradição e de uma história de mais de um século, que com o Sr. General, com estes 23 mil homens e mulheres, estou certo que a Guarda estará à altura das expectativas dos portugueses. Teremos uma Guarda pronta para os desafios do futuro. Parabéns e felicidades. Em nome de Sua Excelência o Primeiro-Ministro António Costa, está encerrada a cerimónia.